terra, cultura, nós vamos tratar no vídeo de hoje. Antes, gostaria de te pedir, se inscreva no meu canal, curta meus vídeos, compartilhe, dê sugestões de vídeos, me ajude a preparar um conteúdo de qualidade, porque o que me ajuda e o que me motiva a preparar um conteúdo de qualidade são vocês. E claro, em modo de eu estudar e buscar também um pouco de conhecimento para trazer a vocês. E eu gostaria também de agradecer a 100 pessoas que se inscreveram no meu canal, para a honra e glória do Senhor. E chegamos até aqui e pretendo ir mais longe ainda, para debaixo da soberania de Deus. Muito obrigado mesmo, estou muito grato às pessoas que deram credibilidade a este conteúdo. E vamos para o conteúdo. Para ser mais preciso, eu trouxe aqui para vocês alguns fatores curiosos da sociedade, alguns costumes da sociedade da época de Jesus e que também nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada. Não dá tempo de eu abrir a Bíblia Sagrada e mostrar para vocês tudo tintim por tintim, mas nós vamos aqui nesta pequena videoaula passar aqui uma informação para você. Então, já começar pela parte da agricultura. A agricultura na época era um poder econômico muito forte, que tinha influência muito forte. Então, a economia da época de algumas regiões, de algumas não, de quase todas as regiões, de cidades, de povos, de até mesmo homens, um só homem, a principal economia era a agricultura. Pessoas ali que trabalhavam na agricultura, nós vemos isso na Bíblia Sagrada, até mesmo Jesus usando exemplos do reino de Deus com a agricultura, por exemplo, como a parábola do semeador. Uma coisa interessante também sobre a agricultura é que eles não aravam a terra como nós. Hoje, nos nossos dias, nós aramos a terra primeiro, preparamos a terra, então semeamos a semente. E já na época de Jesus, não. Na época de Jesus era diferente, era totalmente ao contrário. Eles jogavam a semente, por isso que Jesus fala no meio de pedra, no meio de espinhos, na parábola do semeador. E depois com a semente semeada, então eles, com a ajuda de um animal, auxílio de um animal, eles passavam ali o arado e então a terra ficava preparada junto com a semente para então nascer ali o fruto e vinha a colheita. Jesus sempre ensinou usando estes exemplos. Você pode procurar na Bíblia Sagrada os exemplos que Jesus dá sobre ele ser a árvore da vida, ser a água, ser o rio de água viva, ser o pão da vida, ser tudo ali concernente ao reino de Deus. Ele dá sempre exemplos para quê? Para que nós venhamos a entender com mais facilidade, para que ele explique com mais clareza. Ele foi o único da face da terra que conseguiu explicar uma coisa tão complexa, tão praticamente na ótica humana, é impossível de entender e explicar para que o homem entendesse. Uma coisa curiosa também é no nascimento de uma criança. O nascimento de uma criança, logo após o umbigo cordão era cortado, logo após que era cortado, o pai não participava do parto, a parteira então entregava a criança ali à mãe, cortava o cordão umbilical e depois esta criança ia ser limpa. Era então feito a parte da higienização da criança ali e depois era feito um banho com água ou vinagre, azeite e sal, que eu falei no vídeo passado, mas coloquei ele aqui neste vídeo para que você também venha ter conhecimento sobre isso. Se você não assistiu, corre lá, dá uma olhadinha que está bem interessante aquele vídeo também. Logo após isso, a mãe começava um período de purificação de 40 dias se fosse menino e de 80 dias se fosse menina. Logo após que a criança nascia, passado 8 dias, levava a criança ali num templo para apresentar e fazer a circuncisão. A circuncisão era um ato que eles tinham de cortar ali o prepúcio do órgão genital feminino e do órgão genital masculino.
E geralmente os nomes da criança não se dava logo após o nascimento ou até mesmo antes, como nós temos na nossa cultura hoje. Por exemplo, antes do meu filho nascer, eu já tinha um nome para dar a ele. E na cultura da época, não. Na cultura da época, a criança nascia, depois é que se dava o nome à criança. Por exemplo, e também não era dado o nome como nós damos hoje. Por exemplo, para homenagear um ator de uma novela ou alguém que você admira, ou homenagear ali os avós paternos ou os avós maternos. Não. Se dava mais pelo que significava o nome. Por exemplo, se você for hoje andar na Palestina, região de Israel, Jerusalém, e um povo da cultura local, alguém te encontrar, alguém vai te perguntar sobre o seu nome e logo após vai perguntar também sobre o significado do nome, porque o costume da época era dar o nome com significado, geralmente dado logo após a circuncisão e apresentar no templo. Outro fator interessante também é que Jesus ele utilizava destes meios, destas maneiras, para ensinar por quê. Por que ele fazia isso? Porque era a cultura da época. Jesus sempre puxou isso daí para a cultura da época. Da cultura da época para ensinar a nós. Tanto é que ele fala, ele está explicando para os seus discípulos, os discípulos chamam ele no canto, em particular, e mestre, por que é que para nós o Senhor ensina de uma maneira, para eles o Senhor ensina de outra? E Jesus responde, olha, é porque eu ensino para eles por parábolas, porque eles não entendem, olhando não vão enxergar, e explicam tudo aquilo, e depois volta-se para os discípulos e fala, para vocês eu prego a verdade de um modo diferente, porque para nós, para vocês, foi dado o mistério do reino de Deus. Meu querido, uma coisa, se para Deus, ou melhor, se para Jesus, ele pregou, se para nós Jesus pregou desta maneira, por que é que nós vamos pregar diferente? Jesus nos chamou, foi para pregar a verdade, ensinar a verdade. Outro costume também muito comum na época, deixa eu te fazer uma pergunta, você sabe por que Jesus... O último tópico deste vídeo é bem interessante. Você sabe por que Jesus escolheu os discípulos? Aposto que você vai dizer, assim como eu também tinha o costume de responder, porque ele era o mestre, porque Jesus é Deus e ele escolheu. Não, não é por isso. É por isso, mas não é só por isso que Jesus escolheu os discípulos. Porque preste atenção, Gamaliel tinha discípulo. Quem era o discípulo de Gamaliel? Um dos discípulos de Gamaliel que nós conhecemos hoje, que o nome dele está escrito aí, fez história, escreveu 13 epístolas. Paulo aprendeu com Gamaliel. Pedro tinha discípulos, os apóstolos tinham os discípulos. E por que Jesus escolhe 12 discípulos? Porque era costume da época, era a cultura da época, alguém que recebia o título de professor, escolher discípulos. Tanto é que eu falei no vídeo passado que quem escolhia discípulos, que quem escolhia, fazia a escolha ali deste negócio de aprendizado todo, não era o aluno, e sim o professor, que achava o aluno capacitado. Então, achava-se nele graça aos olhos e pegava ele para ensinar, porque via capacidade no aluno. Então, não era... Aí Jesus veio com esse intuito. Pegou da cultura da época para ensinar. Ele pegou os discípulos. O que é discípulo? Aquele que aprende de perto. Aquele que conhece, que tem o conhecimento, que acompanha de perto. Logo após que Jesus morre, ressuscita, passa novamente a missão, fica ressurreto por volta de 40 dias sobre a terra até se ascender ao Pai. Os discípulos então agora passam a receber o nome de apóstolos. Apóstolos. E apóstolo quer dizer o quê? Enviados. Aquele que vai para levar algo, aquele que vai para levar
a palavra de Deus. Então, se você foi um discípulo e hoje está na condição de apóstolo, deva ensinar a palavra de Deus com veracidade, com a verdade e com todas as armas e todos os artifícios que você tem na mão. Tá bom, meu querido? Este foi o vídeo de hoje. Se inscreva no meu canal, deixe o seu like, comente, porque se você deixar o seu like, você vai estar me ajudando muito, o YouTube vai estar entendendo que o meu conteúdo, que o meu canal está dando proveito e que vai me ajudar a manter ele no ar aí por mais tempo. E você também vai estar aprendendo um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Tá bom, meu querido? Eu te peço que você abra a sua mente, peço que o Espírito Santo de Deus abra o seu coração, escreva a palavra de Deus na tábua do nosso peito, atas aos teus dedos, e que dia e noite nós venhamos meditar na palavra de Deus, para que contra Deus não venhamos nós pecar. Este foi o vídeo de hoje e eu te espero